Boa noite. Agradecemos a Deus mais uma semana, muita alegria para nós estarmos aqui, mais uma vez, mais um evangelho, mais uma semana de muito aprendizado. Espero, eu acredito, que todos tenham passado essa semana se esforçando em serem pessoas cada vez melhores do que vocês mesmos, do que nós mesmos, né? Nós temos, como diz o Chico, que dar o direito aos outros de serem como eles quiserem, mas nós temos o dever de tentarmos ser melhores do que nós mesmos a cada dia. Isso é que é o mais relevante para nós. Estava aqui refletindo dentro dessas leituras, já que o Espiritismo tem uma proposta de convergência e a grande lógica de nós dominarmos, limitarmos a nossa mente, equilibrarmos nossos pensamentos. É fundamental isso. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mammon. Item 14, desprendimento dos bens terrenos. Venho, meus irmãos, meus amigos, trazer o meu óbolo para vos ajudar a marchar corajosamente no caminho do aprimoramento em que entrastes. Nós nos devemos uns aos outros. Não é senão por uma união sincera e fraternal entre espíritos e encarnados que a regeneração será possível. Vosso amor aos bens terrestres é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Por esse apego à posse, suprimis as vossas faculdades afetivas em as transportando todas sobre as coisas materiais. Sede sinceros, a fortuna dá uma felicidade sem mácula? No fundo desse cesto de flores, não há sempre um réptil escondido? Compreendo que o homem que, por um trabalho assíduo e honrado, ganhou a fortuna, experimente uma satisfação de resto bem justa. Mas dessa satisfação muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração a muita distância. Tanta distância quanto da avareza sórdida à prodigalidade exagerada, dos vícios entre os quais colocou Deus a caridade, santa e salutar virtude que ensina ao rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. Nós já vamos percebendo na leitura do Evangelho a provocação à reflexão. E aqui quem fala, como um dos membros aqui do centro, como um dos espíritos imperfeitos que habitam esse planeta, eu lembrei de uma reflexão de um dos maiores oradores romanos, que era Cícero. E ele dizia que o grande palestrante não é aquele que faz com que as pessoas saiam pensando nele, dizendo da desenvoltura, como fala bem. Ele diz, esse aí é o palestrante inadequado. Ele diz, o grande palestrante é aquele que faz com que as pessoas saiam pensando nelas, pensando na vida delas. E já que o Evangelho é desprendimento dos bens terrenos, todos nós temos dons. Todos nós já temos com o que enxergarmos a felicidade que Deus tem para nós.
Agora, daí a nós nos apegarmos a esses bens, ou a esses dons, ou a esses talentos, para algo a mais do que o necessário, aí vem o desequilíbrio. E esse desequilíbrio, às vezes, tem relação com os bens materiais, no sentido do que você acha, o que nós achamos que precisamos para trabalhar e para sobreviver. Às vezes tem a ver com a nossa beleza física, com algum dote físico, porque os talentos físicos se manifestam de várias maneiras. Um dos sentidos, quando você fala de beleza física, estética, de causar esteses, sentimento, sensação, é a visão. A audição, com ela, você pode, por exemplo, ser um bom ouvinte, mas você também pode perceber alguém que vem com alguma responsabilidade relacionada à fala. Veja que tanto a beleza física quanto a fala, elas têm um poder muito grande materialmente, assim como os bens materiais. Quando você vê pessoas falando, e eu tive a oportunidade de escutar umas 4 vezes essa semana, pessoas se aproximarem de mim e dizerem que tem mentiras na vida que as pessoas pregam, e uma delas é dizer que dinheiro não traz felicidade. Porque esse colega que sentou do meu lado hoje, ele dizia que andava com os barões, né, e olhava, chegava num domingo e sentava lá, ele trabalhava com lanchas, né, jet ski, e ele chegava lá, estava o barão num deck, numa sombra, com churrasco, olhando para a lancha, olhando para o jet ski, lá fora uma moto importada, um carro importado, muitas pessoas sorrindo. Ele disse, ali é a alegria. E depois que eu comecei a estudar, depois que eu comecei a refletir, depois que comecei a me observar, e aí tentando me observar enquanto um ser humano imperfeito, ou seja, que sabe o que é o correto, mas que muitas vezes tende para o material, se desvirtua. Efeitos como as neuroses, o exagero no tratamento com os sentimentos, a codependência emocional, afetiva, e quantos outros males que a gente tem. Quando a gente começa a estudar isso, e eu tenho tido essa oportunidade, principalmente nesses últimos meses, de ver o trabalho relacionado à neurose, à psicose, à codependência afetiva, aos desvirtuamentos da infância, à criança interior, aos desvirtuamentos que nós temos pelo nosso mau relacionamento em família desde crianças, quando nós temos famílias que às vezes são pouco desvirtuadas, às vezes mais desvirtuadas, e que a gente, enquanto criança, aprendeu um jeito de conviver com aquelas famílias, um jeito que muitas vezes ele é distorcido da realidade, e que a gente criou uma capa, uma máscara, para conviver em família, e passou a usar aquela máscara para conviver com qualquer pessoa, em qualquer relacionamento. E quando a gente vai aprofundando nessa máscara, na verdade não tem nada de corpo. O que tem é uma quantidade imensa de espíritos frágeis, seres com um pensamento desvirtuado, com um vazio interno imenso, que não conseguem encontrar felicidade, que quanto mais tem materialmente, mais querem, e quanto mais obtêm, percebem que continuam querendo mais. Por quê? Porque a matéria não preenche nenhum vazio do espírito. E quanto mais a gente vai estudando isso,
E eu falo de estudar porque tem gente que tem uma restrição com relação ao estudo. Quando falam muito do Chico, do encontro dele com Emmanuel, que Emmanuel disse para ele que tinha 3 pontos que ele tinha que seguir, e o primeiro era a disciplina, o segundo era a disciplina e o terceiro era a disciplina. As pessoas esquecem de falar 2 perguntas antes, porque quando Emmanuel aparece a Chico, ele fala do trabalho que ele ia ter, e Chico pergunta se ele teria condições de assumir aquele trabalho grandioso. O que ele teria que fazer? Emmanuel disse 3 coisas, Chico: estude, trabalhe e se fortaleça no bem. E aí o Chico fez uma pergunta seguinte. Ele disse: mas e se eu fraquejar, os bons espíritos vão me ajudar? Emmanuel disse: certamente, desde que você se firme em 3 pontos. O primeiro é disciplina, o segundo é disciplina e o terceiro é disciplina. Mas disciplina para quê? Para estudar, trabalhar e se fortalecer no bem. Foi a coisa que mais me admirou, me chamou a atenção. Eu não tinha lido isso ainda na biografia do Chico, mas tive a oportunidade de ir trabalhar em um evento em Minas Gerais e fui a Uberaba. Já tinha ido a Pedro Leopoldo. Quando eu entrei no último quarto que o Chico Xavier havia habitado, na casa dele, uma coisa me chamou a atenção. Lado direito, você entra assim no quartinho, olhar direito era o banheirinho, um quartinho muito pequeno. Aí eu vi um livrinho, que não era muito livrinho, um livro assim largo, que você vê que a lateral dele, as laterais estão bem escuras. Os livros, quando nós usamos muito, vamos pegando, as laterais vão ficando escuras, aquilo é suor. Eu uso o livro todo marcado. Aí eu olhei assim de cima, que me deixaram entrar dentro do quarto. E eu olhei e tinha lá o Livro dos Espíritos. Para quem acha que a produção do Chico, que viu o Chico trabalhando na Fazenda Modelo, que viu o Chico trabalhando de madrugada para escrever as obras, nas horas dos intervalos, ainda tinha o Chico que estudava, ainda tinha o Chico que lecionava para as pessoas, por exemplo, como diz no livro, na sombra do abacateiro, porque não cabia às pessoas lá no Centro Espírita da Prece. Ele vai primeiro para Uberaba e faz a comunhão espírita cristã, e depois, alguns quarteirões depois, ele funda o Centro Espírita da Prece, onde ele trabalhou por última vez. Então, quantas pessoas estão desvirtuadas dessa primeira parte, que é estudar, porque estão ansiosas por ganhar o mundo a nível material, acham que estudar é perder tempo, não tem paciência, não levam tempo com isso, quando antes do trabalho vem o estudo. Renato, mas eu nunca fiz, eu não gosto. Eu achei interessante a reflexão de uma grande filósofa, a doutora Lúcia Galvão, ela falando, um estudo dela sobre toda a filosofia dos indianos, ela dizendo que nós temos que aprender a domar a nossa mente, que do jeito que você pode mudar o gosto por coisas materiais, você pode mudar o gosto para coisas sutis. Até mandei essa mensagem no grupo do centro.
é uma questão de querer. Agora, a partir do momento em que nós fechamos a mente e dizemos que não gostamos, não oportunizamos conhecer, não tentamos nos melhorar, não nos forçamos a nada e achamos que estamos sendo nós mesmos, quando na verdade nós estamos seguindo padrões materialistas do que é bom, que tem a ver com o que você vale, o que você tem, e não com o que você é. E aí começam os desvirtuamentos, desprendimento dos bens terrenos. Quantos eu já vi, e já falei aqui, já vi depoimentos de pessoas que começaram dizendo que você vale o que tem, que a vida é curtir a vida seria só desfrutar da matéria. E quando você vai olhar o fim de várias pessoas que tiveram o mundo com todas as portas abertas e baterem e entrarem todas, chegarem num hospital, em clínicas de recuperação, em grupos de apoio, totalmente fragilizados. Só grupos de apoio você tem alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, neuróticos anônimos, codependentes anônimos, fumantes anônimos, comedores compulsivos anônimos, DASA, dependentes de amor e de sexo anônimos. Quando você começa a acompanhar, porque você pode ser visitante ou membro, os depoimentos, que você tem que respeitar o anonimato, de pessoas que fizeram tudo de material, usaram de tudo nos bens materiais, chegarem ao famoso fundo do poço, e perceberem, depois de já estarem ou doentes fisicamente, ou doentes emocionalmente, ou completamente desmoralizados, que a matéria não dá essa alegria que a televisão, a mídia e o marketing prometem. Me marcou demais a história, que vez por outra eu repito, quando o imperador Cláudio e a sua imperatriz Messalina, que gostavam de tudo que era desregramento material. Um dos era o sexual. A gente vê muito dos depoimentos do DASA, dependentes de amor e de sexo anônimo. Isso não existia, lógico, né? Na época de Cláudio. Esses grupos só começaram a existir a partir de 1935. Mas um dia Cláudio olha para Messalina, estão sem fazer nada, e enfastiados, né? No topo do poder do mundo. Aí Cláudio olha para ela e diz: e aí, hoje, a nossa aventura sexual? Ele diz: faça o seguinte, escolha 10 dos melhores soldados para passarem uma noite com você, que eu vou escolher 10 das melhores patrícias. Tem que estão procurando felicidade na matéria. Vão no palácio, pela manhã, depois de tudo, Cláudio encontra com Messalina como fosse na cozinha do palácio. Aí olha para ela e faz a boa pergunta: e aí, feliz? Ela respondeu: não, cansada. Quantos aqui não estão correndo atrás dos bens materiais, completamente desesperados, quando chega o fim do dia, num dia de domingo como esse,
não sabe ficar desempregado, ou não sabe estar sem fazer algo que tenha retorno econômico financeiro. Mas no dia que está trabalhando, pensa, vixe, amanhã já é segunda-feira, se dói. Aí vai trabalhar durante o dia para beber no final do expediente, todo dia. A alegria é quando é sexta-feira ou depois do expediente do sábado. Quem já viu gente assim? É comum ou incomum? Comum. É a prova. Fosse contar aqui, passaria dias e não terminaria de contar só o que eu, que sou uma criança para o universo, já vi em poucos meses, já ouvi, já vivi, que eu sei que vocês devem ter também visto, talvez muito mais, ouvido muito mais, testemunhado muito mais e sentido o mesmo vazio que eu às vezes senti, ou quando a minha espiritualidade baixa, eu sinto. Porque a matéria desequilibradamente não traz felicidade. Porque a matéria, ela é nossa amiga para trazer as dores necessárias a um espírito desequilibrado. Não é a carne é fraca. A carne é nossa amiga. É o espírito que é imprudente, desequilibrado. E esse espírito fica tentando se preencher com matéria. A cada pequeno detalhe, como diz aqui no Ceará, quem faz um cesto faz um cento. Nós temos que tentar nos policiar nas pequenas coisas. Como a gente estava falando de Cícero, bom orador não é o que o pessoal sai falando dele, vendo ele falando. Apesar de que ele tem que tentar transmitir da melhor maneira possível a mensagem. Mas o bom orador é aquele que faz com que as pessoas saiam pensando na vida delas, tentando serem pessoas melhores. Porque é um mero papel, mas quantos não se perdem no caminho da matéria? O Cristo trabalhava não por divulgação, publicidade, ele trabalhava por atração, o exemplo que arrastava. Deixa a pessoa viver como quiser, quando ela quiser olhar para esse exemplo aqui, quiser seguir, venha. Isso é uma atração. Quantos casos? Outro dia eu vi um depoimento de um padre, e eu achei super interessante, porque ele estava lá, ele se afastou da família, ele virou um cara de uma visibilidade altíssima, ele já estava com uma agenda tão cheia, que ele mesmo disse, eu não tinha mais esse tempo de ler. Ó, a primeira mensagem do Emmanuel para o Chico, estude. Eu não estava mais com esse tempo de conviver com a minha família. As pessoas que eu dava mais atenção, eu não dei mais, porque eu achei que era fragilidade, que era problema da pessoa, não era meu. Tudo que eu fiz, eu comecei a mudar, e aí a irmã cometeu suicídio na cozinha da casa dele. Eu não acreditei, ela já tinha tentado, mas eu pensava que era brincadeira, eu achei que ela queria chamar minha atenção, mas enfim, deu certo agora, ela se matou. Ele disse, eu não abri mão da minha agenda, quando eu volto, que era a irmã que eu tinha como mãe, eu volto para o enterro da minha irmã, chego lá, já tinha acabado. E ele disse que chegou lá, não tinha ninguém no túmulo, cheio de flores, e tinha uma coroa de flores bem grande, com o nome dele,
E ele dizendo que ele mesmo tinha botado a mão no bolso para tirar um tostão para uma coroa de flores. Mas os que empresariam a atividade dele que tinham feito. E ele disse, mas como é a minha irmã, que eu tinha como se fosse a minha mãe. Quem viu esse depoimento? Não é isso? Ele disse, parei lá na hora e comecei a chorar. Com poucos dias, ele foi fazer um show aqui em Fortaleza, veio. E disse que caiu embaixo da cama com medo. Síndrome do pânico. Desesperado. Bonito, fala bem, canta bem, mas ele mesmo disse, nós não estamos aqui a julgar, pelo depoimento, ele disse, eu senti que estava faltando meu tempo para me espiritualizar. O outro colega dele mandou o conselho para ele, que já tinha tido uma síndrome do pânico, depressão profunda, perdido quilos e quilos. Ele disse, olha, reduz a tua agenda. Qualquer um de nós aqui está sujeito à palavra, é essa. Orai e vigiai. Estuda, trabalha e se esforça no bem. Se finca em disciplina, disciplina e disciplina. Para quê? Não é para acabar com o ego. Nós precisamos dele, não é para acabar com a matéria. Nós precisamos dela para depurarmos as nossas imperfeições. É para limitarmos. Feliz é o homem e a mulher que consegue domar a sua mente. É uma luta, se esforça, luta, trabalha no bem. É uma luta constante, 24 horas. Se o negócio está apertado, bote para 1 hora. Venci 1 hora. Não se entregar ao desespero. Nós não estamos sós. Enxergarmos a alegria que nós somos capazes de ter dentro do limite espiritual que nós estamos. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a escrever um novo final. Não é a carne é fraca. Não é o tempo que é nosso inimigo. O tempo é nosso amigo. A matéria é nossa amiga. Agora ela tem que ser usada com prudência, com equilíbrio. Agora tem gente que quanto mais vai, mais entra. De novo, querendo achar o preenchimento do espírito com a matéria. São fantásticas as leituras desses grupos que eu tenho dito para vocês. E acompanhar depoimentos, às vezes, com a devida prudência, respeitando o que vê, o que ouve, quem você vê e de quem você ouve. Uma prova muito grande de que realmente nós devemos nos desprender dos bens materiais, no sentido de evitarmos o excesso, usarmos o necessário, não acharmos que nós somos os potentes, entendermos que tem um poder superior a nós, que é amoroso, que a minha felicidade não está em você, Sérgio, nem a sua está em mim. Emmanuel diz isso. Feliz, o homem feliz é aquele que consegue servir a Deus.
nem eu sou Deus, no nível em que eu estou, no nível em que eu me encontro, mas eu tenho uma centelha disso. Nem o outro é, a minha felicidade não está na mão do outro, mas na centelha que eu tenho, eu posso alimentá-la e encontrar a felicidade, me apoiando em Deus, nos bons espíritos, estudando, de novo, depois trabalhando, servindo, é trabalhar para se sustentar e trabalhar para ajudar a si e aos outros. Sempre caminhando. Haverá recaídas. Aprendemos a lidar com nossos erros. Caiu, levanta e anda. O Kardec, na conclusão do Livro dos Espíritos, ele fala disso. Ele diz, com todas as divergências que possam existir dentro do Espiritismo, uma coisa eu tenho certeza: todo mundo que está na doutrina espírita quer ser melhor. Isso nos une. Todo mundo que está na doutrina espírita valoriza mais a vida, ou tenta valorizar mais a vida espiritual do que a vida material. Se equilibra pensando em Deus, pede ajuda aos bons espíritos. E trabalha, mas de forma equilibrada. Num dia dá para fazer tudo, porque aqui é como fosse, que Deus e a Manon é o dinheiro. É como se fosse aquela parábola do ceifador. O rapaz tinha uma família, ele tinha um empreendimento, uma fazenda, e a fazenda dele estava dando certo e produzindo mais e mais. Só que quanto mais ele produzia, ou seja, Deus abençoava os bens que ele tinha, o trabalho dele, mas aquilo tinha um tempo todo dia, e ele não conseguia parar. Ele era um homem 24 horas pensando em ganhar dinheiro e aumentar a sua fazenda. Ele não entendia o papel de Deus na vida dele, e ele não tinha um tempo para Deus, ele não tinha um tempo para amor, ele não tinha um tempo para solidariedade, ele não tinha um tempo para caridade, ele não tinha tempo para filho, para mulher, para nada. Olha, o desequilíbrio. Esse mundo, esse planeta Terra, outro dia eu vi uma pessoa falando isso numa instituição. Isso aqui é uma universidade, o Kardec também fala assim. É uma universidade de equilíbrio para os desequilibrados. Feliz é esse ou essa que consegue encontrar o seu papel, entender que o caminho é mais importante do que a chegada, que não interessa quantas páginas o livro tenha, leia a que você pode, leia uma linha hoje, leia outra linha amanhã, agora que não desista, tem que prosperar, progredir, continuar. Ah, mas vai ter uma hora que eu vou ficar desanimado. Presta atenção, isso é a sua doença, que é a imperfeição do espírito. Você tem o poder de revalorar isso que você está dizendo que lhe faz triste. Tem o poder de fazer com que aquilo tenha um outro perfil, uma outra imagem. Pense nas crianças, quando Cristo diz: vinde a mim as criancinhas,
Quem já alimentou criança? 5, 2, 3 anos. Não quer comer. Meu filho, olha isso aqui. Vai deixar você forte. Você vai virar um herói. Isso aqui só quem come é quem é bonito. Aí você vai, cita um outro personagem que ele gosta. Aí ele faz o quê? Aí você olha e ainda diz assim: bom, já que você não quer, eu vou dar para o meu amigo Vento, que ele vai ser o herói. Aí ele vai e diz: não, eu quero. É a mesma comida, é o mesmo prato, e ele é o mesmo espírito. O problema, a gente conseguiu dar a ele uma ideia e ele pegou. Por que nós não podemos nos autoconhecer e nos autossugestionar para encontrar em coisas tristes, transformá-las em coisas alegres? Disse o Gandhi: seja você a mudança que você quer ver no mundo. Do jeito que você desenvolveu maus hábitos diante de uma má educação, a partir do momento que você tem consciência, autoconhecimento, você pode mudar agora e transformar em bons hábitos. Ter uma nova educação, deixar de passar a responsabilidade para os outros, assumir a sua responsabilidade. Por que não? E isso é bom, é maravilhoso. Quando a gente consegue, sem subterfúgios, domar os nossos instintos mais materiais, encetando coisas espirituais, as coisas têm um novo brilho. Havia um lugar que eu andava, quando dava assim 5, 6 horas, eu passei 20 anos olhando e achando aquilo triste. Aí eu só fazia sair de lá. Ah, aquele marasmo. Geralmente é a sua casa. 5 horas, marasmo. Quando comecei a estudar e pensar nisso, eu disse: rapaz, sabe de uma coisa? Eu vou preencher esse espaço. Começar a preencher. Comecei a levar uma leitura edificante, sentava lá. Comecei a botar uma música mais harmoniosa, não exigindo nada de ninguém, mantendo o ambiente lá com quem estava do jeito que estava, mas começando a ver aquilo de um modo diferente. Com pouco tempo, eu já tinha saudade de ficar lá. Eu fiquei lembrando desse meu colega hoje me falando isso, que feliz é quem tem dinheiro, que estava lá com o barão e o cara sentado em uma sombra olhando para uma lancha, um jet ski. E eu parei, e ao menos por hoje, porque eu não sei amanhã, acredito na lei do progresso, mas não sei quem é que todo mundo está suscetível. O que eu não posso claudicar é estudar, trabalhar e me esforçar no bem. Mas eu parei, eu olhei para frente, estava sentado numa calçada, olhando para uma rua, que é onde eu gosto de ler. Acho que você já até me viu ali. Tem um tempo que quer me matar, eu sento numa calçada e fico olhando para a rua. Eu parei e não respondi ao colega, mas eu agradeci a Deus, porque eu hoje tinha conseguido transformar um lugar que por muitos anos para mim era o quê? De marasmo, em um lugar de paz, satisfação, alegria, em que tanto fazia estar rico, milionário, ou paupérrimo. Estava sentado olhando e achando bom, mas isso vem de um trabalho. O caminho de 1000 passos, ele começa pelo primeiro. Depois é perseverança, disciplina. Vai tentando. De forma equilibrada.
A felicidade não está fora. Havia um sonho antigamente de conhecer a Terra Santa. Quando eu comecei a estudar e ver as palestras do Severino Celestino, pasmem, eu não tenho mais vontade de conhecer a Terra Santa. Materialmente falando, eu tenho vontade de conhecer espiritualmente. Como assim? Entender o que o Severino entende. Já pensou passar ali, ele dizer, olha, aqui viveu Paulo, foi isso, a mensagem, imagina o que é isso, que era um samaritano. Quer dizer, se eu fosse para a Terra Santa, eu não ia aproveitar nada. Porque ali tem uma noção espiritual que eu não sei, e eu posso ser muito feliz sabendo, sem gastar quase nada, estudando. Quem já ouviu palestra de Severino Celestino? 1, 2, não impressiona? Você se sente lá, melhor, porque se a gente fosse, não via o que ele mostra, nem que fosse com ele, porque só o livro dele, outro dia eu estava contabilizando, eu tenho 6, e é lógico que não comporta o que ele sabe naquele ser livro. Então a felicidade não é material. Talvez fosse lá ia sentir muito, era calor, medo dos conflitos que tem. Mas comecei a me satisfazer com a história. Quantas vezes eu não estive querendo ter uma baixa espiritual e corri, já sabia, não pode, tem que se disciplinar. Corri buscando mensagens edificantes, frases, meditação, prece, e não fiquei beleza sem gastar nenhum tostão. Uma vez eu passei 3 meses quase sem dormir direito. Quando eu abri a Bíblia, aquela dos Gideões, tinha lá uma frase de Paulo, eu preocupado com questão de trabalho. Quando eu abri, dizia assim, fostes comprado por um bom preço, acho que é em Tessalonicenses. Não vos façais servo de homens. Eu comecei a repetir aquilo, gente, parecia um mantra. Quando eu vi, tudo passou. Aí você vai desenvolvendo. Outro dia eu estava numa tensão, tentando resolver com a minha mente, não conseguia, eu parei e disse, Pai, se podes, me ajuda. Em tuas mãos eu entrego a minha vida. Pasmem, me acalmei. Reflita mais, os problemas foram modificados. Mas como? É o Espírito. É entender que a terra é uma escola, que o corpo nos faz bem, se a gente souber entender que ele é regrado pelo Espírito. Estudo, trabalho, esforço no bem, disciplina, disciplina, disciplina. Olha o texto. Que a fortuna venha de vossa família, ou que a ganhastes pelo vosso trabalho, há uma coisa que não deveis jamais esquecer, é que tudo vem de Deus e retorna a Deus. Até quando eu vou ficar falando aqui? Até quando Deus quiser. Até quando eu vou ficar no meu trabalho? Até quando Deus quiser. Aí amanhã eu não tenho que me preocupar com o amanhã, me inquietar com o amanhã. Eu tenho que me preocupar com o caminho, que é mais importante do que a chegada, que é hoje. 24 horas, e nessas 24 horas eu tenho que trabalhar para sobreviver, tenho que me relacionar com as pessoas, tentar ser mais amoroso, caridoso, fraterno, amigo, pai, mãe, irmão, companheiro, companheira. No mesmo dia,
E essa é a luta diária. E ainda tenho que estudar. Porque o que eu percebi do depoimento do padre é que ele começou a ser o professor. E quem fala de espiritualidade não é professor nunca. Nós, como disse o Emmanuel, estudamos ensinando. Ou seja, a gente é ao mesmo tempo aluno e sempre aluno, partilhando como se fosse num grupo de estudo, porque nós somos frágeis, codependentes, neuróticos, enfim. Não sabemos lidar com as emoções, com as nossas relações. Agora, nos esforçamos a cada dia para controlar a emoção, ter um novo modelo de vida, sermos pessoas melhores do que nós mesmos a cada dia. Esse é o nosso papel. Tudo é possível. E é isso que faz da vida uma vida linda, maravilhosa. Faz com que pessoas hoje que começaram uma programação para se melhorarem, se sintam melhores do que há 20 anos. Depois que passaram a se encontrar espiritualmente, começaram a sentir que estavam no caminho certo. Começaram, como diz lá na Gênesis, e Deus fez a luz e viu que isso era bom e fez outra coisa. Viram que era possível deixar o álcool, as drogas, a codependência, a neurose, a psicose, o desvio afetivo, o materialismo exagerado, mas não é de uma vez. Primeiro as coisas primeiras. Vá devagar, mas vá. Vá com calma, sem pressa. A mudança já está acontecendo. Agora é uma questão de manter o foco. E pode. Pode ficar curado, pode emagrecer, pode fazer exercício, pode ser o que quiser, desde que seja útil para a coletividade. Porque na hora que você estiver nessa função, nós estivermos, querendo achar que já estamos no ponto de ensinar e que não somos suscetíveis a quedas, nós já caímos. Nós já caímos. Porque faz parte participar do grupo, faz parte vir ao centro, faz parte conversar com os outros, ser pai, passear, conversar com as pessoas, dar atenção, educar, tudo num dia só. Olha a luta, estudar, trabalhar e se esforçar no bem. Olha o texto do Evangelho: nada vos pertence sobre a terra, nem mesmo o vosso pobre corpo. A morte dele vos despoja, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários. Disso não vos enganeis. Ou seja, o André Luiz fala, quando o trabalhador está pronto o trabalho, aparece, o livro dos Espíritos fala. Nós encarnamos no planeta Terra para 3 coisas, ou provas, ou expiações, ou missão. Quase ninguém é missão. A maioria é expiação. Por isso que se vem ao centro pela dor, pela curiosidade, mas principalmente pela dor. Aí se aprende a amar aqui dentro. Espíritas, olha a questão do estudo. Instruí-vos, eis o primeiro mandamento. Não. Amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Por quê? Porque a gente não sabe amar. Falei semana passada que eu passei anos, e estou falando desses casos, só para me colocar como somos nós.
com uma dificuldade imensa. A pessoa me abraçava e dizia assim, bota o outro braço. E eu não percebia que eu não levantava o outro braço, nunca percebi. Aí disse, que é isso? Minha alma, ela está toda desvirtuada, o egocentrismo ainda está muito alto, que me impede de amar. Mas você vai se instruindo, entendendo. É impressionante quando você começa a estudar 16 livros da série psicológica da Joana de Ângeles. Quando você começa a estudar, se encontrar, é impressionante. Você era um muro de concreto. Não, você era um diamante. Depois virou um muro de concreto. Depois o concreto parece que vai amolecendo. Você chega um momento que você vai entrando tanto que você enxerga a areia, a pedra e o cimento. O que você vai fazer então? Rapaz, esse concreto veio cheio de sujo. Tira os sujos, rejunta só areia, pedra e cimento, faz um concreto puro. Por isso que tem que se instruir. Para fazer o que com o concreto? Amolecer. Para conseguir enxergar o que era de impuro, imperfeito, desnecessário que estava dentro dele, para tirar. Quanto mais eu tenho estudado isso, e eu vejo pessoas estudando isso, mais elas melhoram. Porque elas começam a se enxergar. Amar-se melhor para amar melhor. Não tem nada a ver com egoísmo. Não tem nada a ver com egocentrismo. Tem a ver com o ego. Equilibrado. E outro dia estávamos falando, e o livro dos Espíritos diz, que aqui nesse mundo, se nós viemos para provas e expiações, quanto mais você melhora espiritualmente, menos problemas você tende a passar. É lógico, porque os problemas são lições. E tem gente que não quer entender, que quer lutar contra Deus. Quando quer lutar contra Deus, está se achando Deus. Não ter uma chama, não ser um conjunto. E nós já dissemos, vai, como o filho pródigo. Quer ir, meu filho? Vai. Como foi que acabou o filho pródigo? Comendo farelo junto com os porcos. Mas na hora que ele quis voltar, o pai dele estava, final do livro dos Espíritos, o pai está de braços abertos, com novas roupas, novas oportunidades e uma festa para te receber. Mas é lógico, o pai não vai recebê-lo se ele não quiser mudar. E ele só voltou para o pai porque ele chegou ao fundo do poço. Isso é o nosso ego desequilibrado. E é por isso que o Evangelho diz, que tudo pertence a Deus, vem de Deus, retorna a Deus. Ou seja, não se inquiete demais com o seu trabalho, se inquiete o normal. Não se inquiete demais com nada material, só o necessário. Tente a cada 24 horas trabalhar para sobreviver e trabalhar para ser uma pessoa melhor. Só isso. Só por hoje. Amanhã é muito longe. Hoje. Aí você vê os depoimentos de pessoas dizendo que tiveram menos problemas, que certas situações se resolveram. Por quê? Porque elas estavam ali para lhe ensinar. Se você já aprendeu. Olha, sois depositários e não proprietários.
Disso não vos enganeis, Deus vos emprestou, deveis restituir. Lembra da parábola dos talentos? Uma pessoa que fala, se ela se encantar, a personalidade dela subir mais do que os princípios, ela está com a porta aberta para cair. Que os princípios superem as personalidades. Tem que ter a sua identidade, mas ela não é preponderante. Preponderante é a mensagem. Não é importante que se saia daqui pensando no Renato, no Sérgio, ou no Marcos, ou na Ana, mas que se saia pensando em si mesmo, tentando ser uma pessoa melhor do que a que entrou. Deus vos emprestou, deveis restituir, e Ele vos empresta com a condição de que o supérfluo, pelo menos, reverta para aqueles que não têm o necessário. E é lógico que nós vamos progredir, quanto mais nós nos mostramos responsáveis, mais responsabilidade Deus nos manda, porque Deus só dá a cada um o fardo que ele pode carregar. Porque se você é alguém que consegue gerir a sua vida bem, Deus vai colocar outras vidas para você ajudar, orientar. E no seu lugar outro vai ficar. Porque a vida segue. Mas tem que ter serviço. E antes, estudo. Trabalho, luta constante no bem, todo dia. É todo dia. Não é dizer, eu estou estudando hoje para trabalhar amanhã. Estuda hoje, trabalha hoje e se esforça no bem hoje. E amanhã, Pai, seja feita a vossa vontade antes da minha. Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Nem o Evangelho e nem o Livro dos Espíritos falam que a gente deve se enclausurar só na questão do espírito, porque a gente está materializado. Tem o homem no mundo, não é isso? Nem falam que a gente tem que ser só trabalhar para sustentar a família. Equilíbrio. Um de vossos amigos vos empresta uma soma. Por pouco que sejais honesto, tereis o escrúpulo de pagá-la, e lhe ficareis agradecido. Pois bem, eis a posição de todo homem rico. Deus é o amigo celeste que lhe emprestou a riqueza. Não pede para ele senão o amor e o reconhecimento, mas exige que a seu turno o rico dê também aos pobres, que são seus filhos tanto quanto ele. Uma coisa que é interessante, em um dos lemas que nós já falamos aqui, é a questão do viva e deixe viver. Porque não cabe, isso eu tenho visto nas literaturas dos anônimos, a gente identificar o problema no outro. A gente só deve olhar o problema no outro se for para aplicar a nossa própria vida. Eu não devo encontrar desvirtuamento sexual, alcoólico, narcótico, neurótico, codependente em ninguém. Eu tenho que encontrar isso em mim. Aplica isso a esse trecho que a gente leu do Evangelho. Não deve ficar olhando para o rico, condenando o rico, dizendo como o rico tem que ser. Não. É olhar para o Evangelho e aplicar a nossa própria vida. De novo, não é atrair por meio de imposição. É por exemplo. Não é ficando apontando os erros dos outros, porque quem aponta fica 3 dedos para si, é porque enxerga em si. Vive e deixe viver. Seja você a mudança que você quer ver no mundo. Ah, porque eu fiquei logo pensando nesse cara que estava lá olhando para a lancha. Não pense nele, pense em você. Ah, eu fiquei logo imaginando que tem um primo, tem um irmão. Não. Olhemos para nós.
Frase que o Chico recebeu, né? Dou aos outros o direito de serem como quiserem. Mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia. Nós temos que nos policiar. Quantas vezes nós já nos perdemos falando da vida alheia? Ah, esse é assim, esse é assado, querendo orientar. Meu amigo, isso é uma codependência. A gente dá o conselho quando a pessoa pedir, se a gente tiver para dar. Agora, quando a pessoa estender a mão, dê a mão. Enquanto isso, na sala de justiça, vá fazendo sua parte, com você mesmo, com os que precisarem. Isso é restituir a Deus o que Deus nos deu, gratuitamente nos deu. Esse é um exercício fundamental, deixar de olhar para a vida alheia, deixar de opinar na vida alheia. Tanto que quando eu trouxe a história do padre, eu trouxe a história que ele, padre, contou. Tentando aplicar a vida de quem? A nossa, primeiro a minha. E quem quiser que aplique a sua. Aplique em que sentido? Se pergunte, você está estudando? Ei, mas eu não sei nem ler, tu não acha isso excludente? Não, só tem maneira de estudar é lendo. Você pode observar, você pode ouvir. Hoje tem audiolivro, tem tanta coisa. Só não aprende quem não quer. Eu vi outro líder espiritual também, chamado Siri Prem Baba. Tão interessante, saiu um documentário dele assim, isso existe? E ele conheceu o Maharashi dele, lá na Índia, né? O guru. E ele mudou a vida, ele foi para lá recém-casado e tal. E depois ele começou a pregar por aqui, tempos depois, ele volta e dá tudo errado para encontrar o Maharashi. E ele diz que entrou em colapso, as emoções. Aí ele disse, aí eu percebi que eu era apenas uma caixa de som. Eu só falava, mas aquilo não estava se aplicando na minha vida. Quando eu entendi isso, ele disse, pasmem, eu fui numa venda lá na Índia e na venda me disseram que o Maharashi estava voltando, materialmente. Ele disse, a partir dali eu vi. Mesmo depoimento do Siri Prem Baba, foi o mesmo depoimento do padre, do outro padre que disse, o padre chegou a algum momento de olhar para o CD dele e dizer assim, olha para mim no CD, eu estou apenas mecânico. Eu estou sendo apenas mecânico. Toda vez que o evangelho tocar, e toda vez que alguém que estiver falando conseguir tocar, é porque com certeza passa pelos reveses de ser um espírito imperfeito, mas que está lutando para ser melhor do que ele mesmo, ou ela mesma, a cada dia. Concluindo o evangelho, que a gente está lendo de trecho porque era longo, ele diz, o bem que Deus vos confiou, excita em vossos corações uma ardente e louca cobiça. Outro dia eu vi 10 homens conversando e algumas mulheres. Aí estavam discutindo sobre o prêmio da Mega Sena. Dos 10 e das mulheres, a maioria disse que não teria condições de receber o prêmio da Mega Sena. Por quê? Porque eles morriam logo. Ele já vê a fragilidade, sabe que ia fazer um monte de bobeiras materiais. Desequilíbrio. Deus só dá a cada um o fardo que ele pode carregar. Feliz não é aquele que tem tudo, é aquele que tem o que precisa e consegue frear os seus desejos.
Pode vir a Mega Sena, pode vir o que for, ele está ali no mesmo lugar. Imagine a quantidade de problemas se ela não tende a reduzir, que ele enfrenta diferente. Haveis refletido quando vos apegais imoderadamente a uma fortuna perecível e passageira, como vós, que um dia virá em que devereis prestar contas ao Senhor do que vem dele? O exemplo que eu vi do Divaldo. Começou a assumir trabalhos espíritas. Começou a fazer o papel dele espiritual. Num centro espírita, ele que estava desesperado, desempregado, pensou em se matar com 18 anos. Voltou, começou a se dedicar mais ao trabalho espírita, e algumas aulinhas que ele dava de português, num curso de datilografia. Aí conheceu o Nilson, isso nos anos 50. Depois, um dos rapazes lá do curso de datilografia arranjou um emprego para ele no IPAS. Olha, ele se trabalhando espiritualmente e materialmente, as coisas também acontecendo. Ele continuou o trabalho, depois passou no concurso interno, foi ficando e continuando os trabalhos. Começou a falar nos centros espíritas, fazer palestras. Foi fazer a primeira palestra fora, em Sergipe. Olha, ó, quando o trabalhador está pronto o trabalho, aparece quem é que manda? É Deus. Aí, falando para cima, para baixo, um dia os espíritos dizem para ele: só falar para você não vai resolver, a sua necessidade é muito grande. Aí ele soube, o irmão dele estava assumindo como delegado em Feira de Santana, o Divaldo morando em Salvador. Chegou lá, o irmão dele contou para ele o problema das prostitutas em Feira, que ficavam em lugares em que só tinha a cama e uma divisória de pano, e elas tinham filhos. Enquanto elas estavam atendendo aos clientes, os filhos ficavam embaixo da cama. E ele sentiu aquele impulso que ele não podia deixar aquilo. Ele trouxe logo 14 crianças, conversou com as mães. Olhe que na vida do Divaldo ele adotou mais de 650 crianças. Começou aí. Se você não adianta só falar para você as dificuldades espirituais. Divaldo teve depressão em 2013, depois que o Nilson faleceu, e ele trabalha constantemente. Ele disse: eu não posso parar. Ele disse: quando as pessoas batem palmas para mim, ele diz: eu não tenho pelo que, eu preciso trabalhar, servir. E aumentou o trabalho. Com 90 anos, 80 e pouco, começou uma nova atividade de falar nas praças, nos lugares mais humildes de Salvador, fora lá onde eles estão, que é Pau da Lima. É um bairro muito pobre, muito estreito as coisas. E aí veio a mansão, veio educar, clínica de parto, atendimento psicológico, mais de 400 voluntários, mais de 4.500 pessoas atendidas hoje, mais de 200 viagens por ano, mais de 13 mil palestras, e ele nos seus 92 anos de idade. 256 livros até 2013. E a coisa crescendo. O tamanho da mansão é 78 mil metros quadrados. Chama mansão, mas são várias casas. Tem rua, tem tudo lá dentro. Em Salvador. Parto, educação para crianças, só para quem não tem condição. O que ele está fazendo? Conseguiu viver às expensas dele pelo trabalho material e nunca deixou de também fazer o trabalho espiritual. Deus deu e ele a todo dia está
restituindo. Olha aí, ó. O bem que Deus vos confiou excita em vossos corações uma ardente e louca cobiça. Haveis refletido, quando vos apegais imoderadamente a uma fortuna perecível e passageira para vós, a pessoa, se ele achasse que a mansão era dele, e ele mora lá. Olha de cima, um dos vossos amigos vos empresta uma soma, por pouco que sejais honesto, tereis o escrúpulo de pagá-la, e lhes ficareis agradecido. Pois bem, eis a posição de todo homem rico. Deus é o amigo celeste que lhe emprestou a riqueza. O que cabe a nós? Pagar. A cada 24 horas, estudar, para entender melhor, trabalhar melhor e lutarmos melhor no bem. E eis a reflexão: desprendimento dos bens terrenos. Como é que eu faço isso materialmente de forma equilibrada? Trabalhando para sobreviver, sem endeusar a matéria e servindo a Deus, tentando estudar, trabalhar e lutar para ser uma pessoa melhor do que eu mesmo a cada dia. Ponto. Fazendo isso a cada 24 horas, se comprometendo a cada dia, com certeza, estará praticando desprendimento dos bens terrenos. Muita paz para todos nós. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. E onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Oh, Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dom